versículos de 1 a 4, glória a Jesus, para a glória e para a honra do nosso Deus. Aleluia. Quero agradecer ao pastor Francisco pela credibilidade de nos confiar a palavra e os demais pastores que estão juntamente conosco, os nossos presidentes nacionais da OPORB e a GEORB e a OPORB do Rio de Janeiro, que Deus possa abençoar a todos. Diz a palavra, Efésios 4, de 1 ao 4, diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longa humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Deus, nós louvamos e agradecemos aos céus pela tua presença em nome de Jesus. Sentai-vos. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela palavra dele. Texto nós já ouvimos bastante nesta ocasião com respeito a tudo que aprendemos aqui nesse simpósio, sobre a questão da unidade. E é importante a igreja sentir-se que a unidade ela provém agradar a Deus, fortalecer a igreja, e quando nós estamos perto uns dos outros, somos muito mais fortes. O salmista, escrevendo o Salmo de número 90, ele fala assim, que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ele fala para nós que se nós tivermos essa unidade, nós somos muito mais fortes. É a união do povo de Deus, é o que eu quero falar rápido nesse texto para a glorificação do Senhor. E quando se fala em unidade, às vezes achamos que estarmos unidos é estar todo dia na casa um do outro. Não é isso. Unidade, ela é no Espírito também. Eu posso falar em Saquarema, o pastor Francisco está aqui, o pastor Ademir está lá em Mantiqueira, o meu irmão está lá no Jardim Magnólia, o outro está lá em Vilar dos Ferros, mas nós estamos voltados para o processo da união, voltados para aquilo que Deus chamou de sermos um. Aleluia. Graças a Deus. Isso, o corpo, nosso corpo, ele apresenta aqui uma forma, mas ele tem 90% de água. Entende? Depois que você para de respirar, toda essa água vai embora, todas as células se desfaz, todas as membranas se acabam, e daqui a pouco você vai procurar soltar lá osso, porque todo o corpo se desfez. Mas a unidade das células e das membranas faz com que você fique de pé, faz com que você esteja de pé, esteja vivo. E nós somos, na verdade, essas partículas do corpo de Cristo. E quando o apóstolo São Paulo nos chama a atenção dizendo: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que eu quero dizer com isso? Que o meu olho, ele não pode dizer que não precisa da minha mão, não é verdade? Os meus lábios não podem dizer que não precisam dos meus ouvidos, os meus olhos, eles não podem dizer que não precisam dos meus pés. Troca esse microfone para mim, cadê o meu filho? Glória a Deus, desce de canal aí, por favor. Glorificado seja Deus, porque esse barco ele vai acabar, vai demorar. E aí o que acontece? Então é necessário que nós entendamos que todo o corpo, ele bem ajustado, ele trabalha para o projeto, para o crescimento, para a obra do Senhor. E é isso que nós queremos, ótimo. É isso que nós precisamos, amém? Estarmos voltados para a união. E a igreja de Cristo, como corpo, aleluia, palavra de Cristo formou ou fundou a sua igreja como um corpo, sabe? E um corpo de pessoas, um corpo pronto. Então, se nós montarmos o corpo de Cristo, mas como? Esse corpo é montado por cada membrana, como eu já
irmãos, nós vamos encontrar isto, de Jesus falando que ele montava a ser ajustado. Então, os pés, as mãos, a cabeça, Cristo. E nós precisamos entender que Cristo fez essa montagem da igreja dele, formando esse corpo numa união para a glorificação do Senhor. Regenerado, ele formou esse corpo de pessoas vivas e de pessoas regeneradas. Não é qualquer tipo de pessoa. Ou seja, eu não sei se você já teve essa experiência de um dia você acordar e você dormir sobre o seu braço e prender a circulação do sangue, e quando você acorda, você não tem o movimento do braço. Você se assusta, o braço não corresponde, aleluia. E você fica assustado até o sangue começar a circular. Para poder voltar a funcionar, você tem um susto, aleluia. Então, é desse jeito. Imagine você acordar de manhã cedo, o seu corpo, a sua mente, você acordou. E você tentar abrir os olhos e ele abre e você não enxerga, entendeu? E você vai ficar em pânico, porque acordou, mas tem uma coisa errada, você não está enxergando, aleluia. Imagine você acordar, abrir os olhos e o cérebro dizer, vamos levantar, e as pernas não reagir, aleluia, não reagiu. E você quer levantar e não consegue, o corpo não corresponde. A igreja de Cristo é a mesma coisa, querido, aleluia. Quando eu e você recebemos a ordem de Deus, aleluia, nós precisamos reagir, aleluia. E como se reage? É estando debaixo da presença daquele que chamou você, que ungiu você, que selecionou você, que capacitou você, aleluia, para o processo de uma união, aleluia. Aleluia. Então Cristo formou a sua igreja com pessoas, com um corpo vivo de pessoas regeneradas. Essa igreja universal, como eu disse, não é o momento de eu estar todo dia na casa do pastor Rei Júnior que vai dizer que eu amo ele. Não é o momento de eu estar todo dia na casa do pastor Francisco dizer que eu vou amar a ele. Até porque a minha Bíblia diz o seguinte: arreda o teu pé ou aparta o teu pé da casa do teu próximo antes que te fale e te aborreça, aleluia. Estar todo dia no mesmo lugar, você vai gerar problema também, aleluia. Mas estando no mesmo instante, mas em oração ligada, no momento em que você for orar, você dirá, Senhor, existe um povo, aleluia, reunido lá em São Paulo, existe um povo reunido lá em Minas Gerais, existe um povo reunido lá no Espírito Santo, aonde quer que seja, agora Deus, nós estamos formando essa corrente de união de Espírito em Cristo Jesus, para que a tua igreja seja fortalecida aonde quer que ela esteja. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, ele fala que essa igreja foi formada em pessoas regeneradas. Essa igreja universal é formada por igrejas locais, aleluia. Entenda isso aqui, independentemente, sabe, de cor ou de denominação, ela está formada. A igreja de Cristo não é uma igreja simplesmente locada por um lugar. A igreja de Cristo, ela é universal, é povo chamado pelo povo do nome do Senhor, conforme ele disse na sua palavra, aleluia, que ela é feita por pessoas regeneradas. E aí eu posso que há um só Senhor. Há um só Senhor. O céu que você está caminhando é o mesmo que eu estou caminhando para lá. Aleluia. O Senhor que você está servindo é o mesmo Senhor que eu estou servindo. Glória. O Deus, aleluia, que trabalha enquanto dois, aleluia, é o mesmo Deus que está trabalhando aqui agora. Aleluia. Há um só Senhor, aleluia. Não tem outro, aleluia. A glória que nós direcionamos, aleluia, é para o Cristo ressurreto, aleluia. Alguém que está na liderança da igreja, como cabeça da igreja, aleluia. Glorificado seja Deus. Eu lembro que quando Davi, ele estava indo para a guerra, antes dele ter aquela vontade de montar, de fazer o templo do Senhor, e que Deus disse a ele que ele não teria condição de fazer,
Davi saiu para uma batalha contra o rei Hadadezer, e diz a palavra do Senhor que Davi venceu o rei Hadadezer, e Davi tomou o ouro, tomou a prata, tomou o bronze, tomou tudo que podia, aleluia, para poder fazer o templo do Senhor e colocar guardado, para que quando Salomão fosse fazer, ele tinha condições de matéria-prima, aleluia, para poder fazer o templo do Senhor. E aí diz a palavra do nosso Deus, aleluia, que depois que Davi morre, Salomão assume o reinado, e Davi começa a pegar tudo aquilo, pega o ouro, pega a prata e começa a adornar o santuário. Mas quando chega na hora do cofre, na hora de pegar o cofre que Davi tinha colocado lá na ilha de Araúna guardado, para poder, com os metais, com os escudos, das coisas que ele pegou do rei Hadadezer, estava tudo guardado. Imagine você que o cobre tem um problema. O cobre não é como o ouro. O ouro, ele tem um brilho próprio, aleluia. A prata tem um brilho próprio, mas o cobre não. Se você pegar esse instrumento que nós usamos como metal da bateria, e se não for tratado, se não colocarmos um produto nele de vez em quando, der aquela polida, a dona de casa sabe disso, você que tem alguma coisa de cobre lá no seu, guardado na sua estante, sabe? Que se você não passar um produto, não der uma polida de vez em quando, um certo tempo, nem perto você consegue chegar, porque o cobre vai exalar um mau cheiro de vinagre, um cheiro ruim, e vai ficar feio, todo cheio de mancha, todo nojento, aleluia. Imagine você chegando agora daqui, Salomão chegando na ilha de Araúna, e pega ali, aleluia, aquele cobre, e imagina, isso aqui não deve prestar mais, aleluia, porque está tudo sujo. Mas acontece que ele manda chamar um especialista chamado Irã Abiú, e ele chega lá na ilha de Araúna, diz a palavra do Senhor, que ele chega lá e pega aquele cobre, e ele começa a trabalhar aquele cobre, vai derretendo aquele cobre, e o cobre vai pegando cor novamente, vai ficando uma cor bonita, e agora é colocado duas colunas no fora do templo, para poder ser como coluna principal da marquise do templo de Salomão. E quando diz a palavra do Senhor, diz que quando chega a tarde e que vai cair o sol bate naquelas duas colunas, e ela representa duas tochas, como se fosse fogo aceso, aleluia, que lá de fora do templo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para poder pregar, para poder cantar, para poder orar, para poder profetizar, aqui dentro é maravilhoso, aleluia, mas eu quero ver o resplendor lá fora, aleluia, como igreja, como coluna, como verdade do lado de fora, aleluia, porque o ouro, ele tem na verdade o seu brilho próprio, a prata também, mas o vinagre, o bronze, ele tem que ser polido de vez em quando, aleluia, e esse polimento só quem dá é o Espírito Santo sendo derramado na nossa vida, lapidando a nossa alma, tirando a nossa mazela, tirando a nossa impureza, para que nós possamos transparecer lá fora algo que é necessário para que a igreja de Jesus possa ser glorificada lá fora. Aleluia! Aleluia! E aí a palavra do Senhor vai dizer que há um só Senhor, é Ele que purifica, é Ele que limpa, é Ele que lava, é Ele que sustenta. Esses dias estava falando com os irmãos lá na igreja, e nós falamos que existem pessoas que têm uma teoria assim: importa que Deus conheça o meu coração. Aleluia! Pastor Ademir tem que saber nada que passa no meu coração, importa que Deus conheça. Claro que ele tem que saber. E é bom que Deus saiba. Mas só tem uma coisa interessante na nossa vida. A Bíblia diz, aleluia, que as nossas obras, elas têm que aparecer perante os homens, para que o nosso Deus seja glorificado através de nós. Jesus falou assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia! Porque brilhar aqui dentro é fácil, aleluia, porque o templo de Salomão era todo adornado de ouro, meu irmão, então brilhava muito dentro, mas a coluna era de bronze e estava lá fora, dizendo o seguinte: para você brilhar aqui é um negócio de maio, para você mostrar o seu
isso, aleluia. O pastor Danilo falar daqui a pouco na sua palestra, aleluia, que às vezes você pode ter condições, mas não tem chamado. Ou às vezes você tem chamado, mas não tem disponibilidade, aleluia. Então é o seguinte, fique na sua vocação, aleluia. Fique na sua vocação. O pastor Denis falou sobre o chamado das pessoas ficarem, às vezes, querendo, sabe, galgar funções a qualquer custo. Glória a Deus me chamou para ser isso. Então, às vezes a minha pessoa fala assim, não, eu estou com o meu ministério atrasado nesse lugar, porque Deus falou que eu tenho um chamado. Aleluia. Se tem chamado, espera. Espera, porque o Deus que te chamou é o mesmo que te vocaciona. O Deus que te chamou é o mesmo que capacita. Não, eu tenho que sair daqui para lá, para cá, para que Deus possa cumprir na minha vida o que Ele falou. Não, creio nisso, aleluia. Creio que se Deus falou contigo, Ele vai cumprir no tempo dele, aleluia. Quem é o homem ou não, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, um só Senhor. Então, cada um no seu caminho e vocação. Cada um vivendo o fruto do Espírito, oh, aleluia, aleluia. Como é que eu vou viver? Eu tenho que esperar pelo Espírito Santo cumprir a obra, aleluia. Galgar na minha vida o tempo certo, aleluia, para que a obra possa ser concluída. O próprio Jesus, quando começa o seu ministério, ele fica tranquilo. Quando chega a hora que acaba o vinho em Caná da Galileia, a mãe chega e diz: acabou o vinho. Acabou, acabou. Eu não tenho isso. Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. A hora, o tempo, essa união, aleluia, ela gera essas coisas. Eu não posso dizer que eu sou unido quando eu estou me precipitando nas minhas decisões, aleluia. Eu não posso dizer que eu sou unido quando eu estou dando passo que eu quero dar, aleluia. Não, mas Jesus mandou para onde, aleluia? Jesus nos sempre indica para que nós esperássemos o tempo certo. Ele disse: município, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Não dê um passo sem não dizer a hora, aleluia. Não saia de Jerusalém, até que vocês do alto sejam revestidos. Esse é o Deus que cuida da igreja, bendito seja. Em cada um guardando a unidade e a paz diligentemente. Aí diz: é uma só fé, meu irmão. Estamos indo para onde? Para o céu. Nós queremos para o céu. Mas nossa fé, ela está pautada em quem? Aonde, aleluia? Em que tempo, em que ocasião, aleluia? A um só batismo, oh, aleluia. Ele diz: é um só Senhor, é uma só fé. É um só batismo, aleluia. Para quê? Para que a obra seja concluída, crendo no Deus único, numa fé única e num batismo único, aleluia. O Espírito Santo de Deus tem vocacionado o nosso ministério, a nosso sistema convencional, nesses últimos dias, chamando-nos para esse processo de unidade, aleluia. Não é uniformidade, o pastor Danilo ficou bem claro aqui. Não é todo mundo de terno azul, todo mundo de paletó preto, não é uniformidade, é unidade, aleluia. Cada um perto do outro, um segurando a mão do outro, um pegando o arado do outro, dizendo: vamos, aleluia, vamos juntos, vamos na peleja, porque Deus quer esta união, aleluia, para vocacionar e fortificar o seu povo na terra. Aleluia. Eu não sei, mas eu quero terminar a minha palavra, porque o tempo já foi, para a glorificação do Senhor. Conclui dizendo que o nosso guia seja sempre o Senhor, aleluia. Que o nosso guia seja sempre o Senhor, conduzindo, aleluia, na sua maravilhosa luz. Aleluia. Que luz? É lá fora. Porque, como eu disse, aqui dentro é fácil. Aqui dentro você joga o terno em cima, pega um microfone bom, pega um fundo musical extraordinário aí, e aí, meu irmão, dá 2 ou 3 piruletas, sabe? Joga a mão para cima, bota ele de pé, segura a sua mão, sacode ele, grita para lá e para cá, e você tem o negócio, emociona o povo, glória para lá e para cá. Eu quero ver lá fora. Eu quero ver lá fora.
a nossa luz brilhando perante os homens. Amém. Aleluia. E lá fora, bendito seja o nosso Deus, que vai provar este modelo, aleluia, de unidade, de espírito, aleluia. Pastor Demi não está presente, mas eu não sei, eu não posso estar debaixo dos olhos dele, mas debaixo dos olhos do Todo-Poderoso eu estou. Estou debaixo dos olhos dele, queridão, de Wickfocus. Da nós, que nosso guia seja sempre o Senhor, nos conduzindo na sua maravilhosa luz, aleluia, como seu rebanho, aleluia. João 14, versículo 16. E eu quero que, pelo fundamento da fé que ele nos transmitiu, aleluia, nos mantenhamos unidos. Glória a Deus. Glória. Pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje é mais fácil você chorar com o que chora do que se alegrar com o que se alegra. Né? Mais fácil você chorar. Eu vou chorar porque não está chorando. Mas se ele se alegrar, você está se vangloriando à toa. Né? Daqui a pouco sai a capa. Isso não é união. União é você glorificar a Deus, exaltar a Deus pela vitória do seu irmão. Pela vitória da sua irmã. Glorificar o Senhor, chorar com ele, se alegrar com ele, aleluia. Sabendo, como disse o apóstolo São Paulo, ele rogo-vos, pois eu preso no Senhor. Glória a Deus. O que quer dizer Paulo aqui? Glória a Deus, eu me privo e fico feliz quando eu chego em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Escutou? Já estou crucificado com Cristo. E a vida que vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Escuta, você já viu um crucificado conseguir sair da cruz só? Já viu? O crucificado está preso na cruz, preso. Ele conseguiu sair da cruz por conta própria. Nem Jesus conseguiu sair da cruz. Alguém teve que tirar ele de lá. E Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Ele diz assim, eu estou preso à cruz. Aleluia. Ainda que eu queira me mover para um lado e para o outro, eu estou preso à cruz. Deus. Aleluia. Estou preso à cruz. Debaixo de andares. Mantenhamos unidos, aleluia. Em quem? Na cruz de Cristo. E se eu estiver preso à cruz de Cristo, automaticamente eu estou preso a Ele, aleluia. E aí a vida que eu estou vivendo não é mais eu. Porque mesmo que eu queira sair da cruz, eu não consigo, estou preso, aleluia. O profeta Jeremias disse todas as vezes que ele tentava dizer não e parar, e você toda vez que você vontade de parar, existe uma dor que me queima os ossos, aleluia, e não permite que eu pare, porque está preso. Louvado seja Deus. Não tem vontade própria. Não faz o que quer. Sabe? Não toma decisões dele próprio, porque a cruz não deixa. A cruz não permite. Aleluia. E Jesus está dizendo que nós sejamos um nele, aleluia, como preso a Ele, sentindo a Ele, glória, amando a Ele, Deus, falando como Ele, ouvindo como Ele, pensando como Ele, sentindo como Ele. Todas as vezes que eu tomar a minha própria vontade, eu estou longe de Cristo. Todas as vezes que eu fizer algo que está fora
vai ver a minha vida passar. É esse que o mundo tem que olhar para cá e ver. Aleluia! O mundo tem que olhar para cá e ver Jesus andando nas ruas de Itaguaí. Jesus andando nas ruas de Santarém através de nós lá, leva subianda. Jesus andando, aleluia, lá em Mantiqueira através dos irmãos de lá, aleluia. Jesus andando em Nilópolis através dos irmãos de lá. Eu e o Pai somos um. E Ele orou dessa forma, Pai. Quero que eles sejam um, assim como nós somos. Aleluia. Esta é a união do povo de Deus. Há um só Senhor. Eu não posso andar aqui em Itaguaí de um jeito e andar em Paraguaçu de outro. Eu não posso andar em Lucas de um jeito e andar em Saquarema de outro. O Pai é um. O Pai é um. O Pai é um. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Os homens têm que olhar e ver a diferença. Aleluia. Nós estamos com mais ou menos um mês, mais ou menos, um mês e pouco. Chegou uma jovem senhora lá, sentou no último banco, mas já conhecia a história dela. Não vou narrar isso aqui porque é uma coisa particular. E aí, ela sentou no banco e ficou lá. E aí, quando terminou o culto, eu fui lá, cumprimentei, ela foi embora. Aí um jovem da nossa igreja que saiu do que estava conosco já há mais de 5 anos. E aí, foi lá cumprimentar ela na porta da igreja. E disse para ela assim: olha, eu sei que as pessoas quando chegam na nossa igreja, elas ficam assustadas por causa da nossa maneira de doutrina, por causa da nossa maneira de vestir. Então as pessoas acabam não voltando mais. Ela virou o dedo do rosto do rapaz e disse assim: é uma igreja dessa que eu estou procurando. Olha, domingo depois, amanhã faz um mês, aleluia, estávamos ministrando cedo na parte da manhã. E aí eu dizia para os irmãos, quando eu peguei a bandeja do cálice, eu vi que tinha alguns cálices que estavam sobrando. E eu disse para os irmãos, é com tristeza que eu vejo isso. Porque eu acho que tem que faltar e não sobrar. Não pode faltar, não pode sobrar. E se sobrar, é porque está faltando o ovelha do rebanho. Tem que faltar. A gente encher de novo e lá servir. Glória, graças. E nós precisamos orar ao Senhor para que Deus reverta o quadro. Amém, glória a Deus. Quando chegou a noite, lá vem a moça de novo. Já veio ela, já trouxe o namorado, já trouxe uma filha, já trouxe o pai. Glória. E na hora do convite, aleluia, lá vem a moça para frente. Cheio de lágrimas nos olhos, derramando. Glória. Aleluia. Quando ela se conformou, ela foi lá no quarto, chamou o namorado e disse: também. Levou ele também. Glória a Deus. E há poucos dias nós batizamos ela. Não sei se vocês vão acompanhar. Quando nós emergimos a mulher na água, que chuva, né? Aleluia. E que trouxe a mulher de volta da água. Deus tomou a mulher dentro do rio. Glória a Deus. E ela já está trabalhando lá, pregando, evangelizando lá, chamando as irmãs, chamando os jovens para sair para o campo. Aleluia. Glória a Deus! As nossas obras têm que glorificar o nosso Pai lá fora. Lá fora, aleluia. E é disso que eu quero frisar minha palavra hoje em cima da igreja que nós estamos aqui como igreja. É que Jesus, aleluia, Ele quer que eu e você sejamos um. Só isso. E se chegarmos a esse ponto, aleluia, certamente Deus fará algo sobrenatural. A visão de reino,
a visão de frutificar e sermos um, é Deus chamando a igreja para responsabilidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.